Olá, queridos. Eu sou a professora Cidinha, professora de vocês de Língua Portuguesa e Literatura. A maioria dos alunos aí vieram do segundo A, outros do segundo B, que ainda não me conhecem, e temos alunos novos nas duas classes. Estamos aqui para aprender bastante sobre a língua portuguesa e a literatura, tá? No terceiro ano, a gente dá aí uma continuidade na questão a partir do realismo, naturalismo e parnasianismo. Depois nós vamos para o simbolismo, depois para o pré-modernismo, modernismo e o contemporâneo, que é o nosso momento, né? Então, eu espero que vocês tenham aprendido bastante sobre isso nos outros anos que vocês estudaram, tanto comigo quanto com a professora Michele e outras professoras aí. E aí eu vou falar um pouquinho de cada coisa para vocês aqui, tá bom? Então, vamos iniciar lembrando o que é literatura. Literatura é a arte com a palavra, né? Então, assim, a pintura, assim como a pintura, o material da pintura é o pincel, a tinta, na literatura nós temos a linguagem verbal, as palavras. E aí, esse artista, esse poeta, ele vai utilizar aquelas palavras da melhor maneira, como se fosse um artesanato com essas palavras para compor os seus textos. Tá certo? Dentro desses textos nós vamos ter poemas, romances, contos, músicas, tudo isso, tá? Dentro da questão da literatura, a gente inicia com a literatura lá em Portugal. E aí vocês podem me perguntar, professora, por que estudar literatura portuguesa? Sim, porque o nosso país foi colonizado por Portugal, a nossa língua é a língua portuguesa e muita coisa que veio de lá, de Portugal, tá certo? E aí nós começamos estudando pelo trovadorismo. O que foi o trovadorismo? Eram cantigas, eram trovas, eram poemas que os homens escreviam. Nessa época as mulheres ainda não escreviam, e eles escreviam para expressar ou o amor, um amor impossível, ou uma saudade, ou até mesmo algumas escritas onde eles expressavam alguma ironia, algum sarcasmo, alguma crítica também já à sociedade. Depois do trovadorismo, nós temos o humanismo. E como a própria palavra diz, eles se desprendem um pouquinho da religião e começam a pensar um pouquinho no homem, né? O homem enquanto ser que habita este planeta. A partir disso, no humanismo a gente vai ter o quê? Muitas peças teatrais, autos principalmente, que são peças religiosas, e essas peças, elas trazem pra gente alguns textos aí de crítica também, tá? E também alguns para mostrar para as pessoas que eles deveriam seguir a religião católica naquele momento. Depois disso vem o classicismo, ainda em Portugal, onde Luís Vaz de Camões, o nosso principal representante, vai fazer um texto, que é um texto bem parecido com as epopeias, né? Com aqueles poemas que pareciam histórias lá da Idade Clássica, né? Principalmente na Grécia, na época ainda que as pessoas falavam latim. E ele vai fazer os Lusíadas, falando de Portugal, e vai escrever muitos poemas, dentre eles muitos sonetos. Esses sonetos geralmente trazendo sentimento, mas não um sentimento tão individual como nós tínhamos lá nas cantigas, mas um sentimento um pouco mais universal. Então, quando eu vou falar de amor, eu não vou falar de amor da professora Cidinha, por exemplo, por alguém, mas eu vou falar do amor como sentimento que todas as pessoas sentem. Então, Camões escreve lá no século XVI, e até hoje nós nos identificamos com os poemas dele. Ainda continuando com essa temática da literatura, nós temos aí também
depois do classicismo, nós começamos com uma literatura informativa aqui no Brasil, já que ela inicia em 1500. Então, muitos documentos, a própria Carta de Pero Vaz de Caminha, ela entra como documento histórico e literário. Depois nós temos o Barroco em Portugal e o Barroco no Brasil. No Brasil ele vem bem depois. E o Barroco ele faz uma volta à religião, então o homem começa a expressar o sentimento realmente, a flor da pele do que ele sente, né? E muitos sentimentos religiosos. A partir disso, depois do Barroco, a gente tem o Arcadismo, que leva o sentimento, volta lá na Idade Clássica, então fica uma coisa um pouco meio que artificial mesmo dentro do Arcadismo. Eles vivem um momento meio que lendário de Arcádia, né, da Grécia, e os poemas às vezes não nos deixam tão evidentes a questão dos sentimentos. Depois disso, nós temos o famoso romantismo, que é o que nós estudamos aí no segundo ano. E eu vou deixar para falar um pouquinho depois sobre o romantismo. Então, nessa nossa primeira aula, eu fiz aí uma revisão muito breve sobre a questão da literatura, que é o que nós estudamos aí no primeiro e segundo ano. Estudamos também a teoria literária, de como compor, né, esses versos, esses poemas, essas escritas, e depois eu vou falando para vocês a partir dos textos que eu for explicando. Espero que vocês tenham gostado da aula. Um grande beijo a todos e logo nós estaremos aí revisando o romantismo e o realismo, tá? Para que a gente dê continuidade aí nas nossas aulas. Um grande beijo a